Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Pedro, sou psicólogo e hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre como se comportar de acordo com seus valores, como assumir eh, os seus papéis de acordo com aquilo que você acredita. Porque muitas vezes as pessoas elas entram em sofrimento porque elas não sabem exatamente como proceder em determinadas áreas, elas não sabem e elas ficam perdidas. E isso traz muito sofrimento, porque as pessoas, muitos papéis que nós precisamos assumir, eles não vêm com manual de instrução. Por exemplo, o papel de pai, você muitas vezes fica perdido, não sabe o que fazer em determinadas situações, e até mesmo na questão profissional ou na questão amorosa, você entra num novo contexto e você fica perdido porque você não sabe como se comportar. E eu vim conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, com o amadurecimento biológico, é esperado que gradativamente a gente vá assumindo novos papéis na sociedade. Então, primeiro a gente vem com o papel de filho e durante um bom tempo é só isso, depois nos tornamos estudantes e quando nos tornamos adolescentes, começamos a ter as primeiras interações amorosas, os primeiros vínculos de amizade mais duradouros, e com isso vem desafios sobre como é ser um bom namorado, como é ser um bom amigo. Na fase adulta, nós temos que lidar com os dilemas da vida profissional e pensamos, tá, mas o que é ser um bom profissional? Isso é muito vago. O que é ser um bom namorado? Porque se na fase da adolescência você teve seus primeiros contatos amorosos, quando você é adulto, isso muda de figura, porque já é esperado que você tenha outros papéis e muitas vezes as pessoas ficam perdidas, não sabem o que fazer. E até mesmo quando as pessoas casam, elas pensam, quer ser um bom marido, quer ser uma boa esposa. Muitas vezes as pessoas não têm boas referências. E até mesmo quando se tornam pais, e tem aquele meme muito famoso que é meu pai saiu para comprar cigarro, que é nada mais do que meu pai não conseguiu assumir a responsabilidade que ele tinha, então ele foi embora. E o grande problema é que isso deixa grandes consequências para o coletivo. A sociedade sofre com isso. Por exemplo, existem pesquisas que afirmam que crianças em conflito com a lei, a boa parte delas, a maior parte delas, não teve contato paterno, porque o pai simplesmente preferiu fugir. E muitas vezes as pessoas fogem porque elas não têm noção dos próprios valores. E aí é que estão alguns desafios, que o primeiro é identificar quais são os seus valores e, após identificar, aprender a como se comportar de acordo com esses valores. E isso é muito importante e muitas pessoas têm dificuldade com isso. Tem uma entrevista famosa do Terry Crews, mais conhecido como o pai do Chris, em que ele diz que o pai dele cometia violência doméstica. Ele sempre chegava bêbado e batia na mãe dele. E ele fala que o pai sempre falava para a mãe que ele amava ela. E ele pensava, caramba, ele diz que a ama e a trata assim. O que ele vai fazer comigo? Porque, perceba, uma criança que estava numa situação de vulnerabilidade percebia que existia uma incongruência entre o valor daquela pessoa e o comportamento dela. Ou seja, ela dizia que amava, mas tinha um comportamento muito diferente. E muitas vezes, olhando para os papéis que a gente tem na vida, esse é o nosso grande desafio: identificar os nossos valores em cada uma dessas áreas, ou seja, ter autoconhecimento suficiente para isso, por isso é importante fazer terapia, e aprender a se comportar de acordo com esses valores. Eu tive um cliente na clínica que ele disse que a namorada dele sempre brigava com ele porque ela dizia que ele não a amava. Ele falava, pô, eu amo. E ela deu um exemplo, ele trouxe um exemplo que foi, eles estavam no churrasco e ela estava servindo as pessoas, cortando carne e ajudando a fazer o almoço. E ela ficou muito brava com ele porque ele não a serviu, ele não colocou o prato. E ele falou: não, mas isso não é minha função. Ela pode colocar, ela é adulta. E ela ficou muito chateada com ele. E aí ele trouxe esse exemplo. E aí a gente foi conversar sobre isso e eu falei pra ele: mas quanto tempo você levaria para colocar comida no prato? Porque ela se dedicou, ela fez a carne, ela fez o feijão, o arroz, ela estava servindo outras pessoas. Por que que você não poderia simplesmente pegar um prato e gastar um minuto? Às vezes, literalmente menos de um minuto. Você coloca aí duas conchas de arroz, uma de feijão, pô,
E carne, vinagrete, você não vai gastar um minuto. E você ia demonstrar para ela carinho, afeto, você ia demonstrar respeito. E você ia ganhar alguns pontos e quem sabe ganhar uma noite. É, poder desfrutar de uma bela noite com a sua namorada. E ele ficou pensativo. E aí ele trouxe outros exemplos, dizendo que ela ficava muito chateada porque ele não tinha foto com ela. E eu perguntei, pô, você tem outra pessoa? E ele disse, não, não tem outra pessoa. Então por que você não tira uma foto? Pra você é insignificante, mas pra ela é muito. Você vai gastar o quê? 10 segundos pra tirar uma foto? E assim a gente foi trabalhando. Então, quando ela tava na TPM, por exemplo, o que que custa quando você vai à padaria? Você sabe que tem que comprar pão, você sabe que ela tá na TPM, porque você não é cego, você dá pra perceber. E se vo- Com certeza você vai perceber porque o mood dela vai mudar. E o que que custa você comprar o chocolate favorito dela? Não vai mudar nada. Às vezes ela tá trabalhando de home office, às vezes ela tá numa reunião atrás da outra. O que que custa você pegar um copo d'água? Todos esses são pequenos comportamentos que somam muito no longo prazo, porque demonstram afeto, demonstram amor. E quando ele fez isso, o relacionamento dele mudou. E não foram grandes comportamentos, porque muitas vezes os homens eles acham que só jantares caros que conseguem demonstrar, ou sapatos, brincos caros que conseguem demonstrar afeto, mas o afeto ele tá nas pequenas coisas. E agir, entender qual é o seu valor, quais são os valores que você quer passar dentro de um relacionamento e se comportar de acordo com eles, vai te ajudar a ter muito menos sofrimento, a gerar muito menos conflitos no seu relacionamento. Até mesmo o papel de pai, por exemplo. Muitos pais acreditam que eles só serão lembrados ou só serão bons pais se eles derem coisas materiais para os filhos. Mas isso é bobagem, porque o que vai ficar na memória não é o brinquedo que aquela criança ganhou, é a tarde que ele passou tomando banho de mangueira, ou brincando de guerra de balão com o pai, ou jogando bola, ou brincando, ou andando de bicicleta. São essas memórias que vão ficar no longo prazo. Dificilmente você que está aí vai lembrar, por exemplo, do brinquedo que você ganhou no seu presente, no seu aniversário de 8 anos. Você não vai lembrar, mas muito provavelmente você vai lembrar da vez que você jogou bola com seu pai, da vez que você andou de bicicleta com ele. E muitas vezes a nossa geração, que muitas vezes não teve acesso a grandes coisas materiais, tem esse erro de querer compensar as novas gerações através de videogames, celulares, de tablets, enfia a criança num tablet o dia todo e acha que isso vai trazer boas memórias. Não vai. Você só está tentando aliviar o peso e a tensão de ser pai, porque as pessoas hoje estão muito egoístas e dedicar um pouco de tempo para uma criança que está em desenvolvimento é fundamental para ela. E são esses momentos que vão determinar que tipo de memória você vai deixar para essas crianças, para os seus filhos. Isso é muito. E as pessoas não param para pensar sobre isso. Por exemplo, eu lembro que eu tive uma infância bastante abençoada, graças a Deus, que eu e meus primos, a gente fazia guerra de balões, porque meus avós permitiam. Eles não podiam, obviamente, brincar com a gente, porque eles já eram idosos, mas eles permitiam que a gente fizesse guerra de balão. Obviamente, depois a gente tinha que lavar a área onde a gente brincava, mas eles permitiam isso. Criou boas memórias pra gente, porque a gente fazia guerra de balão, a gente tomava banho de mangueira, e tudo isso permitiu que a gente aprofundasse os nossos vínculos e guardasse boas memórias. Coisa que os pais hoje esquecem, porque eles só querem que os filhos tenham acesso a coisas materiais. E isso não vai criar boas memórias para o seu filho. E só vai criar, na verdade, um adulto mimado, muito provavelmente, que acha que afeto é ter coisas materiais. E aí se torna uma sociedade bastante doente, porque acha que tudo tem a ver com dinheiro. Por isso é importante você ter autoconhecimento e descobrir quais são os valores e agir de acordo com eles. E se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que você achou. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative as notificações e se quiser fazer terapia comigo, link aqui embaixo. Aguardo você.